O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Bem, pessoal, a gente vai começar esse bloco com uma notícia bastante pesada dessa semana, tá? Que muitos de vocês devem ter visto, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais, podem ter inclusive visto imagens bastante pesadas, coisa que a gente, né, costuma recomendar aqui para, né, às vezes tentar evitar, porque às vezes pode gerar um efeito, um baque bastante grande na gente, tá? Vamos lá, o que aconteceu essa semana? Essa semana aconteceu a maior prova de que não existe esse discurso, tá? De que, melhor dizendo, de que o discurso do governo de Israel de que existem zonas seguras, de que manda civis, né, evacuarem para zonas seguras dentro da faixa de Gaza, não é razoável, é impossível, e que a continuidade dessa ofensiva em Rafah, como é chamado, só vai levar a mais massacres e a mais mortes de pessoas inocentes. Além disso, estamos falando de uma flagrante violação do direito internacional. Eu fiz algo pouco típico, né, do que eu costumo fazer, porque normalmente a gente sempre passa os fatos primeiro, né? Porém, devido ao fato de que nos últimos meses foram emitidos tantos alertas, né, nesse caso a conclusão ela pode até vir primeiro, né, porque não são conclusões novas, são conclusões que já eram previstas, né? Então, o que aconteceu? Né? Primeiro, vamos lá aos fatos. Nas últimas semanas, tá, a Força Aérea Israelense jogou panfletos, né, dentro da faixa de Gaza, especialmente na região de Rafah, falando para civis palestinos, né, serem evacuados para uma zona segura, tá? A rede pública canadense, tá? A CBC, que é como se fosse a BBC do Canadá, mostrou inclusive um desses panfletos que diz: para sua segurança, a Força de Defesa de Israel pede que você deixe essa área imediatamente e vá para abrigos conhecidos em Der el-Balah ou na área humanitária de Der al-Sultan pela Estrada da Praia. Não nos culpe depois de terem sido avisados. Tá? Essa é a conclusão do panfleto. Tá? Então, nas últimas semanas, esses panfletos estavam sendo jogados na área de Rafah. Depois, no dia 24 de maio, tá, mais ou menos uma semana atrás, né, na última sexta-feira, a Corte Internacional de Justiça ordenou a Israel para interromper a sua ofensiva a Rafah, tá? Devido a uma discussão jurídica um pouco cínica, inclusive, sobre as vírgulas de uma sentença, algumas pessoas, especialmente o governo israelense, afirmam que a decisão não ordenava a interrupção da ofensiva, mas sim apenas que a ofensiva cumpra com o direito internacional. Tá? O texto passou por 13 votos a 2, tá? E diz que Israel deve
imediatamente parar a sua ofensiva militar e qualquer outra ação na região de Gaza que possa infligir ao grupo palestino em Gaza condições de vida que possam trazer a sua destruição física em parte ou no todo. Então, as vírgulas fazem com que integrantes do governo israelense e também alguns comentaristas, especialmente nos Estados Unidos, falem que não, o que o texto está dizendo é que tem que parar a ofensiva militar se ela trouxer condições de vida que tragam a destruição física, né? Ou seja, tem que apenas cumprir a lei internacional, não tem que parar a ofensiva. E aí, então, no dia 26 de maio, nós tivemos um ataque aéreo da Força Aérea Israelense, onde, no campo de refugiados de Tel al-Sultan, o mesmo local que especificamente foi nomeado nos panfletos para onde os civis palestinos deveriam ir, tá? O Crescente Vermelho, tá, disse que o local havia sido designado como uma área humanitária, havia presença melhor dizendo, né, de uma clínica do Médicos Sem Fronteiras e de cozinhas da World Central Kitchen nesse local, tá, que é um campo de refugiados. O ataque aéreo causou um incêndio que incendiou as tendas, as barracas, tá, das pessoas, dos refugiados, deixando cerca de 50 pessoas mortas e mais de 200 feridas. Das pessoas mortas, a maior parte delas se tratava de crianças e mulheres, muitos deles mortos, queimados vivos. Daí as imagens horrendas que geraram indignação, geraram, né, muita repercussão, geraram comoção, com razão. Né? Então, essa é a sequência indefensável de fatos. Tá? É uma área que foi designada como uma área segura pelo próprio governo de Israel. A Corte Internacional de Justiça ordenou, e as decisões da Corte Internacional de Justiça são vinculantes, tá? Ou deveriam ser, né? E aqui eu sempre menciono, né, o meu, digamos assim, ceticismo, né, em relação ao direito internacional, lembrando que, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça também determinou que o Azerbaijão suspendesse, né, o bloqueio do corredor de Lachin no ano passado. Isso não foi feito, não gerou repercussão nenhuma, não gerou consequência nenhuma para o país infrator. Né? Mas voltando aqui ao caso em questão, então, e o ataque resultou nesse incêndio e não há... não tem cinismo possível, né? Porque teve gente dizendo, não foi o ataque aéreo que matou as pessoas, foi o incêndio que matou as pessoas, como se o incêndio não tivesse sido consequência do ataque aéreo. Né? A justificativa inicial do governo israelense foi de que 2 comandantes do Hamas estavam num local próximo, tá? E o ataque foi a esse local próximo, uma espécie de galpão, tá? E, novamente, a gente atacou o galpão, o incêndio, né, que acabou matando as pessoas, né? Não, a gente atacou o galpão e no galpão teriam munições do Hamas e aí isso causou um incêndio, né? É como dizer que é como dar 5 tiros numa pessoa e dizer que ela não morreu porque você atirou nela, mas que ela morreu por intoxicação por chumbo, né? Então, a própria versão israelense foi mudando, né, progressivamente, como em vários episódios, né, desde outubro do ano passado, né, e junto com isso, né, foi mudando a versão divulgada pela Hasbará, né, pela propaganda apoiada pelo governo de Israel, que muitas vezes é disfarçada de
né, especialista em Oriente Médio, algo assim. Né? Mas a situação tornou-se tão explícita, a indignação foi tão grande que o próprio Benjamin Netanyahu, né, que tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional, né, por investigação por possíveis violações de direito internacional, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse que foi um incidente e um erro trágico. Aí assim, né, novamente, incidente é se você, nosso ouvinte, está saindo de uma sala ou entrando numa sala, abre uma porta ou fecha uma porta, não tem como ver se tem uma pessoa do outro lado, e você, sem querer, bate a porta na cara do seu colega de trabalho ou de um familiar que mora com você. Isso é um incidente. Né? Você atacar um local que você mesmo designou como um local seguro para civis não tem justificativa, não tem meias palavras, não tem uso de termo como incidente, algo do tipo. Tá? A repercussão, novamente, foi tão negativa, tá, que mesmo países e organizações, tá, que têm se mostrado pró-Israel nos últimos meses, tá, não conseguiram defender. Então, a Alemanha, que tem sido um aliado incondicional de Israel por diversos motivos ligados à sua história, né, e ao protagonismo alemão no Holocausto, na Shoah e no antissemitismo histórico, inclusive, né, a ministra de Relações Exteriores disse que Israel precisa seguir o direito internacional e seguir a decisão da CIG e paralisar a sua ofensiva. A França, que tem criticado Israel, mas ao mesmo tempo é um país aliado, e o Macron foi uma das primeiras lideranças a visitar Israel depois do ataque terrorista do 7 de outubro, disse que ele estava ultrajado, tá? E que era uma situação insustentável. O chefe da diplomacia da União Europeia, o Joseph Borrell, que já disse, por exemplo, que Israel tem sim, né, o direito a se defender, disse que hoje não há lugar seguro em Gaza, que os ataques precisam parar imediatamente e que as decisões da CIG precisam ser respeitadas. Tá? Então, mesmo os atores que são próximos de Israel criticaram, né, o ocorrido. E tem nessa repercussão internacional, claro, na repercussão internacional, nós também tivemos, né, posições parecidas, né, com o esperado, né? Então, condenações por países, né, como os Emirados Árabes Unidos, como o governo espanhol, né, que formalizou o seu reconhecimento da Palestina, recentemente a gente vai mencionar. Interessante, o ministro da Defesa da Itália, lembrando que o governo italiano é um governo de direita, né, o Guido Crosetto, ele disse que a violência contra os palestinos não é mais justificada. Né? Ou seja, aquela ideia de que, olha só, Israel já se defendeu, Israel já puniu o Hamas pelo atentado terrorista do ano passado. Não tem mais justificativa. Né? Mas dentro da repercussão tem uma que eu gostaria de destacar para vocês, que é a nota da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, né, já vinha criticando Israel, óbvio, né, já vinha, né, a gente já explicou aqui no programa várias vezes, não vamos, né, retornar nisso, né, mas como hoje a Arábia Saudita é dos países árabes, o país, digamos assim, essencial para entender essas relações, porque é o país que hoje tem capital político e econômico para viabilizar um Estado palestino e, ao mesmo tempo, para tornar interessante uma aproximação com Israel, né? Tornar interessante para Israel uma aproximação. Né? A Arábia Saudita pode ser um parceiro de um peso para Israel, por exemplo, que o Bahrein não pode ser, embora o Bahrein tenha normalizado suas relações com Israel. Né? A nota da Arábia Saudita, tá, fala em... olha só, tá, esse termo é
que é a novidade. O Ministério de Relações Exteriores expressa a condenação e denúncia do Reino da Arábia Saudita nos mais fortes termos contra os contínuos massacres genocidas cometidos pelas forças de ocupação de Israel, etc, etc. Então, esse é uma mudança, não é uma mudança exatamente, né, mas é um nível acima da retórica que a Arábia Saudita estava usando recentemente. Então, essa repercussão, que eu acho que não recebeu a devida atenção, é esse uso do massacres genocidas, tá, ainda não acusa frontalmente Israel de cometer um genocídio. Fala em massacres genocidas, né? É essencial para compreender a repercussão e, repito, ao ponto que o próprio Netanyahu teve que falar em erro trágico, incidente e erro trágico, né? Então, e outra coisa, esse ataque a esse campo de refugiados não foi um episódio isolado. Israel, depois da ordem da CIG, já realizou dezenas de ataques aéreos na região de Rafah, em Gaza como um todo, mas incluindo a região de Rafah, tá? Uma outra notícia, e claro, os Estados Unidos, né, inicialmente disse que ficaram, né, chocados e queriam averiguar e se isso cruzava uma linha vermelha, e depois o John Kirby, né, o porta-voz de Segurança Nacional, disse que, né, aceita, né, que Israel disse que é um erro trágico e vai esperar a investigação israelense. Ou seja, né, concluam o que vocês quiserem. Então, repito, o acontecido nessa semana não tem qualquer tipo de contemporização, porque aquelas pessoas estavam naquele campo de refugiados, elas não estavam ali, não, o Hamas estava usando elas deliberadamente como escudos, o Hamas que botou elas na linha de fogo, né? Não, elas estavam ali porque o próprio governo israelense falou que era uma área segura. Tá? Não, eles morreram em decorrência do incêndio. Eu vi uma pessoa tentando defender o ataque com essa argumentação e é de um cinismo assim brutal, né? Ao mesmo tempo, nessa quarta-feira, dia 29, né, um dos conselheiros de segurança nacional do gabinete Netanyahu, o Hanegbi, disse que é previsto que a guerra dure até o fim do ano. Essa é outra coisa muito interessante de prestar atenção, né? Os nossos ouvintes sabem que a continuidade, né, das ações militares por Israel atendem especialmente os desejos de Netanyahu. Por quê? Porque eles atendem especialmente a extrema-direita, especialmente a extrema-direita religiosa, que o mantém no poder e então ele evita os seus problemas na justiça. Só que o que nós temos também esse ano? Nós temos eleições nos Estados Unidos, né, incluindo para presidente. E o Donald Trump, embora já tenha criticado excessos de Israel, é uma pessoa com quem o Netanyahu tem muito melhor relações, ou muito melhor prospecto de relações, do que com o Joe Biden. O Joe Biden conseguiu nos últimos meses uma coisa assim fenomenal, que foi desagradar todo mundo, né? E não é porque ele fez isso porque ele tomou alguma posição iluminada. Não, é porque ele não tomou posição, basicamente, né? Então, o governo de Israel fala, não, vai até o fim do ano, né? Também tem a ver com isso, né? E aí, depois desse ataque, né, ao Sultan, nós tivemos também um episódio de um ataque a outro campo de refugiados em Al-Mawasi, tá, que fica na parte oeste de Rafah, um ataque dessa vez com artilharia, também numa zona designada como um refúgio, né, que deixou 21 pessoas mortas, sendo dessas 21 pelo menos 12 mulheres. As forças de defesa de Israel negam que tenham realizado esse ataque, tá?
O ataque foi noticiado por diversos veículos de imprensa, tá? Inclusive ocidentais, e também foi criticado por organizações como o Médicos Sem Fronteiras. Tá? Então, mais um episódio logo depois e que Israel nega que tenha responsabilidade sobre esse ataque. Né? O que então, né, teria acontecido, né, da onde veio esse ataque, o governo de Israel não soube explicar. E aí, antes, né, da gente passar para as notícias do reconhecimento político da Palestina, falar um pouquinho mais da questão do direito internacional e tudo mais, nós temos 3 notícias, tá? Uma delas eu vou deixar de lição de casa, digamos assim, para vocês, tá? Mas a primeira aqui, o governo mexicano anunciou que vai intervir, no caso, na CIG, ao lado da África do Sul. Tá? Apoiando a acusação sul-africana, dizendo que, especialmente abordando a questão de obstrução de assistência humanitária e destruição de herança cultural. Lembrando que destruição de patrimônio histórico, destruição de patrimônio cultural, também faz parte da tipificação de genocídio. Tá? E é algo, inclusive, que o México tem uma tradição no direito internacional sobre questões ligadas a patrimônio histórico, a repatriação de patrimônio histórico, patrimônio arqueológico e por aí vai. Tá? A outra notícia, que aí eu vou deixar de lição de casa para vocês, é que o jornal britânico Guardian publicou no último dia 28 de maio uma matéria bastante extensa, tá? Chamada Espionagem, Hacking e Intimidação. 9 anos da guerra de Israel contra o Tribunal Penal Internacional. E as duas matérias, são 2 matérias, tá? Ambas assinadas pelo Harry Davis, mas outra delas assinada pelo Harry Davis e uma série de jornalistas israelenses, mostram como os serviços de inteligência de Israel, especialmente pelo diretor do Mossad, que é a inteligência externa, Yossi Cohen, que foi conselheiro de segurança do Netanyahu, tá? Tem conduzido uma campanha de tentar intimidar e obstruir os trabalhos dos procuradores do Tribunal Penal Internacional, incluindo várias tentativas de intimidação e de espionagem da ex-procuradora-chefe, tá? A Fatou Bensouda. Repito, fica de lição de casa, porque é bastante extenso aqui, mas tem bastante detalhes. Caso você não saiba inglês, joga lá no Google Tradutor e lê traduzido em português mesmo. Não é a mesma coisa, claro, mas assim, 90% vai tá dentro do escopo, é melhor ler assim do que eventualmente não ler. E um dos jornalistas israelenses envolvidos na construção dessa matéria, tá, um jornalista do jornal Haaretz de Israel, o Gur Megido, disse que ele foi ameaçado por agentes de inteligência de Israel quando estava pesquisando para fazer essa reportagem. E o mesmo jornal, nessa semana, na quarta-feira, dia 29, publicou um texto de opinião escrito pelo Jonathan Pollack, né, que é um ativista israelense, é um ativista contra a prisão administrativa de palestinos, né? E eles publicaram o artigo mesmo depois de ele ter sido censurado, tá, pelo gabinete, pelas forças de segurança de Israel. Né? Então, e eles publicaram como protesto, né, dessa maneira. Então, você tem vários ali grifos, né, em preto, tá, para denunciar justamente essa censura. Segundo o Movimento pela Liberdade de Informação de Israel, em 2023, a censura militar barrou a publicação de 613 reportagens e matérias, tá? O maior número desde 2011.
e também barrou parcialmente, né, censurou parcialmente 2.703 matérias, o maior número desde 2014. E ainda na questão do direito internacional, a CNN dos Estados Unidos, essa semana, entrevistou o Ari Neher, né, que é um dos fundadores da Human Rights Watch, cuja família fugiu dos nazistas quando ele ainda era bebê. Ele é um perito, né, em direitos humanos judeu, em que nessa entrevista ele afirma que, as palavras dele é que fui convencido de que as ações do governo de Israel buscam cometer um genocídio. Aí vamos abordar a questão do reconhecimento da Palestina. Nessa semana, Espanha, Noruega e Irlanda concluíram, né, formalmente o processo de reconhecimento do Estado da Palestina, né, que já havia sido anunciado, que a gente comentou aqui. O governo espanhol, inclusive, em retaliação, e também em retaliação ao fato da vice-primeira-ministra espanhola ter dito que a Espanha será livre do rio ao mar, que é um slogan que o governo de Israel afirma que é, quando utilizado pelos palestinos ou por defensores da Palestina, é um slogan antissemita. O governo israelense proibiu, né, que os serviços consulares da Espanha em Israel atendam palestinos. Tá? O governo da Eslovênia, que também é parte da União Europeia, também reconheceu o Estado da Palestina, porém, de acordo com a legislação eslovena, o assunto, né, o tema, agora será votado no parlamento. Tá? Embora, ao que tudo indica, como o governo não tem maioria no parlamento, será aprovado. E, finalmente, na Dinamarca, ocorreu o contrário. Tá? O parlamento tentou aprovar uma moção de reconhecimento da Palestina e foi rejeitada, tá? Porque o governo é contra. Tá? Partidos de esquerda, que hoje estão na oposição, apresentaram essa moção de reconhecimento da Palestina e não foi aprovada. Falando em apoio à Palestina, outra notícia que também passou um pouco debaixo do radar, mas nessa semana nós tivemos a realização de mais uma conferência ministerial do Fórum de Cooperação entre China e Estados Árabes. Tá? Ela foi realizada na China, contou com a presença, inclusive, né, o Xi Jinping participou ali de parte das formalidades. Não era uma conferência de chefes de governo e chefes de Estado. Porém, repito, o Xi Jinping participou e o MBZ, né, dos Emirados Árabes Unidos, também estava presente. Né? O MBZ, que é o líder dos Emirados Árabes Unidos, o Mohammed bin Zayed, e que é o dono de Abu Dhabi. Né? E nesse evento, a China disse que apoia um Estado palestino totalmente soberano, que está pronto para viabilizar a infraestrutura, né, desse Estado soberano, que vai doar 70 milhões de dólares, né, em ajuda humanitária para a Palestina. Então, a China está agora de olho nesse assunto. Para quê? Para preencher um eventual vácuo deixado pelos Estados Unidos, porque hoje a postura dos Estados Unidos na região conseguiu, repito, desagradar todo mundo. Tá? Falando em Estados Árabes, tem uma outra questão. Os nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar, né, que nas últimas semanas eu comentei aqui no programa que as ações israelenses no sul da faixa de Gaza envolvem a fronteira com o Egito. Inclusive, né, a península do Sinai é uma zona desmilitarizada, né, devido ao acordo de paz pós-guerra do Yom Kippur. E nessa semana nós tivemos um avanço das forças israelenses que agora estão controlando toda a fronteira com o Egito. Tá? Incluindo, né, o que seria ali, o que foi estabelecido como uma espécie de zona tampão, né, de zona de exclusão
pelo Acordo de Paz de 79 que eu mencionei. E o governo egípcio ainda não se pronunciou oficialmente. Eu mencionei aqui, sempre lembro aqui no programa, que o governo egípcio também é inimigo do Hamas, que o Egito não vai receber esse 1,5 milhão de palestinos que estão na faixa de Gaza, porque, primeiro, não quer ser visto como cúmplice de uma segunda Nakba, e segundo, porque a economia egípcia não aguenta o baque de 1,5 milhão de refugiados. Então nós temos agora a ocupação completa, o controle completo, tá? Da fronteira por Israel. Israel, inclusive, afirmou que encontrou canais, túneis, né, por onde seriam contrabandeados armamentos explosivos para o Hamas dentro da faixa de Gaza a partir do Egito, coisa que o Egito negou, inclusive porque, vou lembrar, o Egito tenta, né, oficialmente, combater esse contrabando para o Hamas, tá? E a proximidade, né, entre tropas israelenses e tropas egípcias levou, inclusive, a uma troca de tiros entre israelenses e egípcios que levou a um soldado egípcio ser morto, tá? Isso não quer dizer que o Egito vai entrar em guerra com Israel, tá? O Egito não tem patamar econômico para isso hoje, não teria interesse político nisso, e o governo dos Estados Unidos impediria isso, porque o governo dos Estados Unidos tem, especialmente desde 79, uma abertura relativamente grande com os governos militares egípcios. Tá? Então, assim, não é que matou um soldado egípcio, vai ter uma guerra. Não, só que pode levar a uma crise entre os dois países, a uma desinteligência ali entre os dois países. É um cenário para ficar de olho. Essa semana também tivemos 2 notícias envolvendo ataques do Hamas. Pela primeira vez em 4 meses, o Hamas disparou foguetes em direção a Tel Aviv. Tá? Segundo as forças de Israel, foram 8 projéteis disparados contra Tel Aviv, que foram interceptados. Os alarmes soaram, pessoas tiveram que ir para bunkers, mas não houve feridos. Tá? Isso no domingo, dia 26. E uma notícia mais grave, que foi negada por Israel, porém, vamos ver, o Hamas afirmou que tomou mais soldados israelenses como reféns, tá? Como capturados na região de Jabalia, no norte de Gaza. Tá? O porta-voz das Brigadas Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas, né, disse que eles atraíram uma patrulha sionista, tá, e então conseguiram capturar essas pessoas. O Hamas não disse quantos soldados israelenses eventualmente tomou como reféns nesse episódio, que, repito, o governo de Israel nega. Falando em reféns, o governo israelense resgatou os restos mortais de 3 dos reféns que foram tomados no dia 7 de outubro, um deles do Michel Nisenbaum, que era um cidadão israelense brasileiro. Tá? E o governo brasileiro, inclusive no perfil oficial do presidente Lula, houve uma nota de pesar, de lamento pelo episódio, né, soube com imensa tristeza da morte de Michel Nisenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, sei do amor imenso que a sua família tinha por ele, minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O Brasil continuará lutando, seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina. Na imprensa israelense, saiu a notícia, inclusive, de que essas 3 pessoas que tiveram seus corpos resgatados, elas foram mortas ainda em outubro. Tá? Então, elas não foram tomadas como reféns com vida, né? O que foi tomado como refém foram os seus corpos. Então havia uma mentira e houve o cenário que nós antecipamos, né, aqui no programa, em outubro de 2023, né, que é o programa mais baixado, mais ouvido da história do Xadrez Herbal, que infelizmente esse tipo de tática, digamos assim, ocorre, né, que o corpo, o resto mortal da pessoa, seja tomado como refém.
E outra notícia envolvendo o Brasil é que o Brasil, na prática, né, removeu o embaixador brasileiro de Israel. Por que eu disse na prática? Né? Porque oficialmente, tá, o diplomata que era embaixador brasileiro em Israel, o Frederico Mayer, ele foi remanejado. Né? Ele vai assumir a Conferência do Desarmamento em Genebra. Tá? Ele ficou quase 3 meses afastado de Israel, né? Foi chamado ao Brasil devido àquela tentativa de constrangimento pelo governo israelense, né? Levando ele ao Museu do Holocausto para uma espécie ali de lição pública. Aí ele retornou a Israel na sexta-feira, dia 24, e depois foi encaminhado para Genebra. Eu estou explicando isso, né? Por quê? Porque oficialmente o discurso vai ser: não, a gente não tirou o embaixador de Israel, a gente apenas administrativamente remanejou um diplomata, um embaixador do nosso quadro de pessoal. Né? Mas na prática é uma censura falando: olha só, estamos tirando o embaixador daí. E vou além. Tá? Eu ouvi de uma pessoa, ou seja, é uma fonte só, tá? Uma pessoa que, enquanto o premier de Israel, enquanto o primeiro-ministro de Israel for o Netanyahu, não vai ter embaixador pleno em um governo Lula em Israel. Tá? Se isso vai se concretizar ou não, não sei. Indo agora para o pier construído pelos Estados Unidos, né, que a gente mencionou aqui que era, né, um projeto completamente idiota. E ele acabou se provando um projeto idiota, né? Porque ele não era suficiente para a ajuda necessária, era um projeto caríssimo, né? E além disso, ele literalmente teve que ser paralisado, né? Ele teve que ser paralisado porque, né, o pier flutuante é formado ali por várias balsas, né? E várias delas foram ficaram à deriva, né, devido às condições da água, tá? Então, assim, o pier vai ter que ser refeito, tá? Então, foram 300 milhões de dólares do contribuinte dos Estados Unidos a troco de quase nada, né? Então, assim, era muito mais fácil, muito mais prático o senhor Joe Biden pegar o telefone e falar: Netanyahu, se você não liberar a passagem terrestre, eu não vou mandar mais munição, tá? E a gente vai pegar os 300 milhões de dólares que a gente faria esse pier idiota e vamos mandar em ajuda humanitária para dentro da faixa de Gaza. Né? Pois é, conseguiram desperdiçar o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos, conseguiram desagradar todo mundo, conseguiram, assim, uma idiotice completa. Parabéns a todos os envolvidos. E finalmente uma última notícia, né, apenas para constar, né, que o partido, né, uma deputada, né, uma parlamentar do partido do Benny Gantz apresentou nessa quinta-feira um projeto para dissolver o parlamento israelense e antecipar as eleições. O projeto dificilmente será aprovado, já que o governo tem maioria, porque, repito, a extrema-direita e a extrema-direita religiosa vão continuar apoiando o Netanyahu e ele vai continuar seguindo a pauta desses grupos em nome da imunidade dele. Né? Mas registrando que tivemos essa moção. E para a gente encerrar esse bloco, já que ele já está aí chegando na casa dos 40 minutos, né? Acho que eu vou pôr um acelerador aí na hora de editar, algumas notícias do Iêmen. Tá? Lembrando que as ações no Iêmen são completamente ligadas a o que acontece em Gaza, tá? Porque os Houthis são um grupo próximo do Irã, né? Os Houthis, que são os árabes xiitas do norte do Iêmen, são armados pelo Irã, recebem inteligências do Irã na estratégia do Irã de sufocar os canais. Lembrando que os dois principais gargalos, os 3 principais gargalos da região, né, o Irã consegue afetar. O Irã consegue afetar diretamente, né, que é o Estreito de Hormuz no Golfo Pérsico. O outro, ali no Golfo de Aden, né, o Irã afeta indiretamente usando os Houthis como proxy. Né? Então, os Houthis atingiram um navio cargueiro de contêineres, né, um navio com bandeira das Ilhas Marshall, com 3 mísseis, tá? E o navio teve que emitir um pedido de socorro e que o navio chegou, inclusive,
alguns seus compartimentos encheram de água. Depois, no dia 27, os Houthis afirmaram que lançaram ataques contra 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos no Mar Vermelho. Tá? E por conta disso, a Marinha dos Estados Unidos, com apoio britânico, lançou uma série de ataques aéreos no Iêmen que, segundo os próprios Houthis, deixaram 16 pessoas mortas hoje, sexta-feira, dia 31 de maio. E, finalmente, os Houthis afirmaram que libertaram mais de 100 prisioneiros em Sanaá, prisioneiros da guerra civil do país, como mais uma medida visando uma trégua, visando um eventual acordo de paz no Iêmen, o que é muito improvável, né? Talvez o ideal fosse o Iêmen voltar a ser dividido entre Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, mas isso são dos 500